podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. O episódio de hoje vai ajudar você a entender um pouco melhor o mundo que a gente vive, o mundo que nos cerca, porque a gente vai falar sobre geografia. Quem está aqui comigo é o Luciano Kendi, que é geógrafo, e a Mayara Pécora, que está no 10º semestre do curso de Geografia. Bem-vindo, Luciano. Conta aí pra gente como você chegou ao curso de Geografia e também um pouco da sua trajetória profissional desde então. Salve, pessoal. Contar um pouco da minha trajetória, de como eu cheguei no curso de Geografia, acho que passa inclusive numa lição no que você acabou de comentar e de, às vezes, pessoas que estão querendo pensar em mudar de carreira, assim, porque minha história é meio doida, assim, até chegar na Geografia. Vamos contar de forma bem simplificada para não ficar com muitos floreios. Eu, pré-universitário, no cursinho, na verdade, eu tinha o desejo de prestar jornalismo. Por quê? Especificamente porque eu gostava e gosto muito de cinema, do assistir, do falar sobre, pensar. E aí eu queria me tornar crítico cinéfilo, no início dos anos 2000. Só que aí, dentro das minhas, vamos chamar assim, de limitadas noções exatoides, eu nunca consegui, na verdade, ter grande desempenho, vamos chamar assim, nas matérias de exatas. E aí a história onde eu fui parar na geografia está no meu cursinho, meus amigos, amigas de cursinho, porque em um momento ali, 2002, a gente não tinha um ProUni, não tinha um SISU, você tinha basicamente o vestibular no seco ali e as bolsas que você conseguia. A gente combinou de fazer antes dos vestibulares algumas provas para ajudar a treinar, e a gente combinou de ir numa faculdade particular porque estava tendo bolsas para alguns cursos específicos, não todos. E aí a gente foi naquele esquema, não, vamos lá, vamos prestar para treinar. E eu coloquei geografia porque eu gostava do tema, gostava da disciplina. Aí fizemos vestibular, os 10 primeiros do vestibular ganhavam a bolsa 100% para o curso todo. E aí saiu o resultado, eu fiquei em 9º lugar. Falei, caraca, e agora, bicho? Aí naquela, passei de graça, vamos deixar inscrito, né? Fiz os vestibulares para a parte de jornalismo, fiz ali sempre na minha casa pontuando, né, nas humanidades, nas linguagens, nunca desempenhando legal com exatas. Aí eu falei, não, vou fazer o curso de geografia sim. Comecei o curso lá, e aí ao longo desse processo do entender o mundo de carreira do ensino superior, mundo universitário, eu comecei a falar, não, isso aqui é um curso que me abre um monte de opções profissionais. E aí eu fiz o vestibular da FUVEST e terminei o curso depois na USP, onde eu terminei me graduando. A questão é que houve ao longo desse tempo, então, essa minha, vamos chamar assim, transformação de visão, porque a princípio, geografia era uma disciplina do currículo escolar que eu gostava, ponto. E aí, ao longo do entender o curso universitário, fazer as disciplinas, contato com outras pessoas que tinham antes já a prioridade na geografia, eu comecei a entender, a ver o curso, a disciplina, a profissão com outro olhar. A princípio, eu, quando começo, né, a começar a falar, não, eu não quero ser jornalista, não, quero trabalhar com isso aqui. A princípio, a ideia era trabalhar como geógrafo, como bacharel. E aí, no ano de 2007, de uma forma tanto quanto inusitada, assim, eu fui parar numa sala de aula, porque uma colega de classe do curso, ela era coordenadora de um projeto da prefeitura de Jandira, Grande São Paulo, que tem uma parceria junto com a USP, que precisa, né, ser vinculado para fazer como estagiário trabalho com a gente como professor. O que você acha? Eu falei, vamos lá. Até mesmo porque eu, nessa época, eu trabalhava na Secretaria de Educação como estagiário no teleatendimento. Fui, passei, fiz aula teste, comecei a dar aula lá e desde então eu fui ramificando para dar aula no cursinho, pré-vestibular, colégio, passei para o ensino médio, hoje eu sou professor de ensino médio também.
Passei por alguns anos, poucos, com o ensino fundamental 2, e hoje também trabalho como coordenador de área de humanidades num colégio na cidade de São Paulo. Acabei saindo, né, desse desejo, vamos chamar assim, de ir para o jornalismo, parei na geografia e abracei. E você, Mayara, conta aí pra gente como você foi parar no curso de geografia. Bom, a minha trajetória foi um pouco confusa, né? Porque eu sempre quis ir para a área da saúde, fazer medicina, fisioterapia, pensei até em fazer nutrição. Isso desde criança, né? Mas quando eu cheguei no cursinho, eu me deparei com professores incríveis que, por 2 anos, enquanto eu estava no cursinho, me fizeram ter um olhar totalmente diferente para a geografia, né? Então eu passei a querer entender como funcionava o curso em si. Eu pesquisei, né, muito sobre o profissional da geografia, sobre a área de trabalho, o setor que eu poderia trabalhar, as matérias que eu ia ter na faculdade. O máximo que eu tive era conversar realmente com os professores que me davam aula no cursinho, né? Inclusive o professor Luciano Kendi foi um deles. E eles me falavam, a maioria das pessoas querem entrar para dar aula, mas tem outras áreas, e eu não sabia muito bem, né? Eu sabia que eu poderia trabalhar com consultoria, trabalhar em empresas, mas eu não sabia muito bem como que eu ia fazer, mas eu gostava muito do curso, e a minha imagem era mais aquela matéria que você tem na escola, né? E próximo das inscrições, eu decidi prestar bem em cima da hora para esse curso, né? Mas eu tinha certeza que era aquilo que eu queria, né? Hoje eu me sinto muito feliz por ter escolhido a geografia como profissão, né? Eu estou estagiando na Secretaria Municipal do Verde, do Meio Ambiente, e eu estou vivenciando também um outro mundo da geografia, né? Trabalhando com geoprocessamento, banco de dados geográfico, mas tem muitos geógrafos também na elaboração de mapas, inclusive a minha supervisora, ela é uma geógrafa, tem gestores de unidade de conservação que são geógrafos, então a todo tempo a geografia ela está inserida nessas áreas, né? E é muito legal saber que tem colegas na profissão. Assim, para quem está escutando naquela dúvida, como alguns alunas vêm conversar comigo quando querem fazer geografia, Hugo, Mayara, já ouvi várias vezes, mas é só para dar aula? Eu falo, não. E assim, é uma coisa que muitas vezes a gente vê, enxerga a geografia como disciplina escolar, mas é porque o profissional geógrafo, né, com o seu diploma bacharel, é um profissional que muitas vezes a gente nem sabe, né, do tipo de atuação. E Luciano, agora que você já tem anos de experiência na área de geografia, quando alguém chega para você e faz essa pergunta, né? Mas é só para dar aula? O que você responde daí? Primeiro eu zoo falando assim, puxa, mas dar aula é tão ruim assim? Não, não é só para dar aula. O dar aula, eu conheço da realidade a maior parte, né, dos meus companheiros de graduação, foi para a docência, foi para a parte do uso do diploma com a licenciatura. Mas conheço, sim, pessoas que foram para outros ramos. Não é só dar aula, inclusive a profissão do geógrafo tem uma multiplicidade de oportunidades fora da docência. Algumas vinculadas à educação, como você trabalhar com editoração, trabalhar na parte de bastidores da produção de conhecimento pedagógico, de cartografia, de mapa, que aí pensando nesse conflito geracional, a Mayara estando na faculdade, ela creio que deva ter um ponto muito mais, vamos chamar assim, de moderno, né? Porque eu sou do tempo ainda lá que muito da geografia da cartografia impressa, hoje a gente tem esse processo neocartográfico com muita tecnologia virtual. Aí você tem elaboração de relatório para construção civil, análise ambiental, questão de análise para segmento ecológico como um todo, ou seja, para exploração turística, plantio, impacto de construção. É muito amplo, tem muita opção. Na faculdade a gente vê 3 grandes áreas profissionais na geografia, né? Então tem muito dar aula, fazer pesquisa e trabalhar com geotecnologias. É o que eu presencio sempre na universidade com amigos meus, né? Então a maioria dos alunos, eles entram na faculdade pretendendo dar aula já, né? Então eles começam a atuar na profissão muito cedo, dão aula em cursinho popular da própria universidade, eles trabalham como plantonistas em cursinhos particulares ou em escolas estaduais, municipais, mas também existem aqueles que querem fazer pesquisa ou trabalhar com geotecnologias, né? Então, a pesquisa, por exemplo, ela está presente na vida dos alunos desde muito cedo, porque a oportunidade de fazer uma iniciação científica, ela traz um contato maior com essa área
e muitos acabam gostando e seguindo esse rumo, né? Então, eles acabam fazendo mestrado, doutorado, pós-doc. Agora, na área de geotecnologias, ela vem crescendo muito nos últimos anos, né? A própria universidade, ela vem atualizando e inserindo matérias e cursos para contemplar essas habilidades nos alunos, né? E mostrar a importância dessa área na geografia. Então, muitos alunos, eles se interessam pela área por muitos fatores, né? Por exemplo, você pode trabalhar com a produção de mapas, e os mapas, eles comunicam informações, né? Então, a gente precisa entender que esses mapas, eles têm repercussão direta sobre as pessoas, sobre os territórios, eles podem mascarar informações, trazerem reflexos éticos, políticos, por exemplo, né? E então, a área da geotecnologia, ela abre caminho no mercado de trabalho e você pode ingressar em prefeituras, no ramo de consultorias, por exemplo. Todas essas áreas, elas estão totalmente correlacionadas, né? Então, por exemplo, se você trabalha com pesquisa, você vai trabalhar com geotecnologia, né? Por meio do geoprocessamento, ou por sensoramento remoto, trabalhar com drones. Ou quem trabalha, por exemplo, dando aula, você precisa sempre estar pesquisando coisas, lendo artigo, trabalho acadêmico. Vocês comentaram que gostavam bastante de geografia na época da escola, do cursinho, mas a gente sabe que o que a gente aprende nessa época acaba sendo muito orientado pelo vestibular, né? E como que foi essa transição do ensino médio para a faculdade com vocês? Foi um choque muito grande perceber que a geografia pode oferecer muito mais do que aquilo que está nas apostilas? É uma mudança muito drástica, assim, um choque muito grande? Quando a gente está no cursinho, na escola, a gente estuda, por exemplo, geografia humana e geografia física separadamente. Mas a gente treina nosso olhar para ver essas duas coisas juntos, sabe? Que elas estão sempre conectadas, né? Então, a principal coisa que a gente faz é tentar ler essa realidade, problematizar ela, e é sempre um desafio tentar compreender tudo isso, né? A gente tem disciplinas que são obrigatórias e outras que são optativas, que você vai complementando a grade mínima curricular. Então, dentre as obrigatórias, estão aquelas noções, vamos chamar assim, de essenciais para a formação do profissional. Então, você tem aula de geografia política, você tem aula de solo, pedologia, você tem aula de clima, você tem aula de relevo, você tem aula de vegetação, biogeografia. Então, tem aquele componente que é essencial, obrigatório. Primeira semana de aula no curso, professor de parte de geomorfologia, de relevo, ele passou o conteúdo do curso, cara, mas tinha tanto texto. Ele falou, gente, você vai lá na Xerox, você pega, vocês podem pegar aos pouquinhos ou você pega de uma vez só. Tá bom, então vamos lá. Pegar tudo. Aí, nossa, é tudo isso? Aí você vai ver e fala, maluco. Acho que o primeiro choque, eu acredito que nem é o curso de geografia, acho que para qualquer um que está aí já nesse momento pré-universitário, é um choque que dá muito grande, é a mudança da postura que a gente tem enquanto aluno de ensino médio, de um curso pré-vestibular, para a vida acadêmica. Porque essa ideia do volume de material, essa autonomia para estudar, e pegando nessa ideia do choque de novo, né? O linguajar acadêmico, né? No curso de humanidades, como curso de geografia, os professores eles botam a gente para pensar de uma forma autônoma, não você depositar conhecimento para a gente sair anotando. É muito debate, é muito parar para pensar. Você tem textos ali que talvez o grande choque é aquela ideia do nossa, bicho, eu li uma, duas, três, quatro, não estou entendendo nada, velho. Aí você chega no colega e fala, Mayara, você entendeu isso aqui? É um mundo de uma forma diferente de formação, né? A formação de proatividade, de reflexão, de uma outra proposta mesmo pedagógica, né, no ensino superior. E muito da faculdade o aluno tem que buscar por trás, fazer pesquisa, ler, porque não vai chegar de mão beijada assim, né? Então vai muito do interesse, das oportunidades que ele consegue captar na universidade, né? A gente não consegue, com certeza, estudar tudo, mas o papel que a universidade, que a faculdade tem e nos dá de diferencial é essa curiosidade, atiçar a proatividade, buscar esses caminhos. São muitos textos teóricos, uma carga enorme de leitura, né? Muito debate, a gente tem que refletir muito sobre as coisas e é tudo muito novo, né? Você não sabe muito bem como lidar com isso, foi muito difícil no começo, mas a gente tem que entrar em grupos de pesquisa, grupos de estudos e conhecer a faculdade, que eu acho que é só assim que
que a gente vai aprender mais, sabe? Olha, eu acho que o mais importante é criar uma rotina, né? Porque o hábito você vai ter que criar naturalmente, porque você vai ler muito. Você não vai conseguir ler tudo mesmo. Vão ter coisas que vão passar, texto que você vai entender só no 5º ano. Então, é natural, é um processo que você tem que se adaptar, né? Mas que vai dar tudo certo no final. Não tem necessidade de se desesperar também, porque ninguém vai conseguir ler tanto texto. Tem textos em inglês, tem texto em francês. Então, vai acabar passando muita coisa, mas o próprio cotidiano da faculdade, a vivência, vai te fazer entender melhor o que passou. É um processo que é natural e que todo mundo passa por isso, e apesar de ter uma carga de leitura muito grande, é muito gostoso você aprender sobre o espaço, sobre o cotidiano. Eu acho que é interessante as pessoas criarem uma rotina e viver isso, né? Eu lembro o primeiro texto que eu li do Milton Santos, é o nome mais famoso que a gente tem na geografia da América Latina, então é referência do que você vê no ensino médio, nota de rodapé de exercício de vestibular. Primeiro texto do Milton Santos, eu falei, nossa, velho, eu não entendi nada. Caraca, bicho. E aí até você pegando esse macete, né, como a Mayara falou, a gente no geral, muitas vezes com todo esse desdobramento de organizar tempo, muitas vezes a gente não conseguia ler tudo, mas aí vem a ideia do compartilhar, fazer um grupinho de estudo, gente, vamos combinar, ó, tem 3 para aula que vem. Você eu leio 1, eu leio 2, eu leio 3. Bicho, falou o que nesse aí? Esse aqui fala isso. Estratégias, mas sem desanimar ninguém, porque isso aí, de novo, é processo de maturação que todo mundo passa. É quase um ritual universitário, né? Aproveitando essa questão que vocês mencionaram aqui, né, do aluno ser proativo e buscar conhecimento fora da sala de aula, qual que é a importância da faculdade oferecer essas oportunidades como expedições, grupos de estudo, estudos de campo para os alunos, para que daí eles consigam vivenciar na prática, né, o que estão aprendendo durante o curso? Que a gente chama de trabalho de campo, né? Ele é muito importante para a formação assim desse tátil. A gente está falando de um curso que é muito de reflexão, né, de leitura, mas esse contato com o ver, o ter a vivência, né, de você poder estar ali em loco, é um negócio muito doido, porque vou fazer um paralelo com um curso de ensino médio, por exemplo, com que eu trabalho. Uma coisa é a gente pegar o livro e mostrar ali, por exemplo, na aula de vegetação as espécies. Cara, é outro efeito você mostrar a vegetação. Por isso você tem esses estudos do meio mesmo, né, estudos de campo nos colégios, que tem essa importância. E aí, para a gente, enquanto formação acadêmica, é lógico, a gente está em outro grau de formação intelectual, mas é um impacto de vivência muito grande. Eu acho que é importante ter esse contato com o campo, né? Principalmente para geografia, porque a gente aprende muita coisa na teoria, mas a gente tem que colocar em prática essas coisas que a gente aprende, né? A gente tem que constatar se aquilo realmente é real, né? Quais são as contradições nesse processo? Então, a gente tá sempre em contato no campo, com as pessoas, né? Com a população local. Então, sempre o físico e o humano muito interligados, né? Disciplina de geografia urbana, nós fomos para Minas Gerais para ver as cidades históricas. Ouro Preto, a gente foi para Congonhas do Campo, São João del Rei. Foram 5 dias, se eu não me engano, a gente pegou um feriado. E eu falei, caraca, meu, que negócio da hora, porque a lógica da geografia urbana, você está ali, além do teórico, você está pensando na cidade de São Paulo, na grande metrópole, onde eu fiz o curso, e aí você já está acostumada a ver aquilo lá. Então, esse choque, porque a proposta da saída para lá era você fazer observação comparativa dos evolutivos de processo de urbanização do século XVIII com o contexto atual, como que uma geografia na cidade de Ouro Preto, por conta da declividade, nunca facilitou um processo de expansão da cidade, porque Ouro Preto era a capital de Minas Gerais, foi transferida para Belo Horizonte depois, porque não tinha como expandir mais a instalação de prédio público. E a gente foi para Belo Horizonte também, aí pensou também os problemas da cidade de Belo Horizonte.
Se quiser falar de perrengue, matéria de geomorfologias, de análise de relevo, a gente para o busão ali na rodovia, a gente fica olhando o barranco, o professor mostrando a pedra e passa vários caminhoneiros buzinando, tipo, mano, o que esses caras estão fazendo aí na rodovia, na frente do barranco? Tem essas daí também. E Luciano, falando sobre a docência, né, que é a área que você mergulhou aí ao longo da sua carreira, o que te traz mais alegria no seu dia a dia atuando como professor? Pensar o que é o bacana do da aula, eu acho que é o processual e chegar no resultado. Resultado, assim, quando a gente fala de um curso pré-vestibular, é aprovação. Saber, por exemplo, que a Maiara entrou na faculdade, mas no processual educativo, você vê que aquilo ganhou uma significância, que tornou aquilo que aparentemente era tão estranho, esquisito, chato, tornou algo que faz algum sentido. Mas me satisfaz muito a ideia de poder dar uma significância, poder ter tido algum papel que vai fazer com que aquela pessoa, conforme ela vá crescendo, conforme ela vá amadurecendo, vai conseguindo ter percepções distintas sobre situações que talvez, se não tivesse esse tipo de reflexão, não teria. E Luciano, aproveitando que a gente está falando desses estímulos aí aos alunos, fala um pouco também do trabalho que você faz nas redes sociais para despertar o interesse dos alunos, das pessoas em geral, em relação a assuntos ligados à geografia. Curioso que aí liga com o início da conversa, né? Porque então eu queria fazer jornalismo, queria ser jornalista para trabalhar com crítica cinéfila. E hoje eu tenho um canal no YouTube, Cinegel, Cinema e Geografia, tudo junto, Cinegel, aonde eu uso indicações de filmes para que as pessoas, aí sejam estudantes, seja professor, curiosos apenas, eles possam aprender, extrair elementos geográficos dos filmes que talvez a gente, num olhar mais superficial, não teria. Então, eu tinha lá no meu início de pensamento enquanto carreira universitária um objetivo, graduei, fui para uma outra área de profissão, mas eu consigo conciliar aquilo que para mim era um hobby, mas eu consigo trazer de forma profissional, porque eu consigo indicar esses vídeos para os alunos. E no Instagram eu procuro atrair, né, vamos dizer assim, a atenção, às vezes pegar um noticiário, pegar uma foto minha e puxar assuntos. E aí são elementos que acabam conseguindo, né, chamar a atenção nesse sentido. Então, eu coloco lá, por exemplo, no Stories tem um desafio a partir de uma foto que eu posto, de uma imagem, de uma notícia. E eu lanço uma pergunta de geografia, simples, que não seja muito extensa, mas que bota ali para pensar, bota ali para fazer uma conexão com algo que talvez essa pessoa nem tinha pensado antes. E, gente, como que vocês veem o mercado para os profissionais de geografia? É um bom momento para ser um profissional de geografia, né? Eu acredito que tá um pouquinho difícil o mercado, mas não é que falta vaga, é que o mercado ele tá muito exigente, né? Então a gente, como geógrafo, a gente tem que buscar muitas habilidades. Habilidades de engenharia, de geologia. Então, a gente tem que ser um profissional completo para conseguir boas vagas, né? Mas tem sim muitas vagas, tanto para dar aula, quanto geoprocessamento, quanto principalmente fazer pesquisa, né? O mercado de sala de aula, eu palpitaria que é algo que vai sempre estar numa constância de demanda, né? Porque a gente tem a aposentadoria de alguns professores, aí você tem a chegada desses novos ingressos. A parte do bacharelado, caso alguém esteja pensando em fazer geografia, quer ir para essa área do bacharelado e tem muitos estereotipados naquela ideia de, mas eu sou da área de humanas, eu odeio a parte de geografia física, odeio a parte natural. Aí é uma demanda que, para você trabalhar como bacharel, como geógrafo, não vai ter como fugir. Para a galera que está na busca, quer se tornar um profissional, um geógrafo, uma geógrafa, essa parte do compreender e não ter essa aversão, esse ranço, a parte de geografia física não é legal. Isso eu acho que é essencial para essa parte da profissão como geógrafo, porque esse conhecimento pedológico, climático, altimétrico, dependendo do cargo onde você vai prestar para ser geógrafo, esse é o trabalho do dia a dia, né? E para fechar, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de geografia?
Olha, eu acredito que um bom conselho na área de geografia é participar das atividades oferecidas pela universidade, dos laboratórios, grupos de pesquisa, centro acadêmico, que vai proporcionar muitas experiências e pode guiar você até na profissão, né? Mas eu também acho muito importante ter o domínio de inglês, né? Todas as empresas, pelo menos na área ambiental, de tecnologia, de pesquisa, principalmente, precisam de inglês para conseguir ler artigo, produzir artigo, conseguir bolsas de estudo em outros países, participar de conferência também é uma coisa muito importante, palestras, então, e pensar também qual a contribuição que você quer dar para o mundo, né? Então, acho que não adianta você escolher o curso por dinheiro, né? É importante você ter um dinheiro, né? Você ter um emprego bom, mas todas as profissões, elas possuem muitas dificuldades, né? A gente tem que fazer coisas chatas, mas se você faz porque você gosta, provavelmente você vai ser um profissional bom, né? E isso foi uma das coisas que eu aprendi no cursinho e que eu levo pra minha vida, né? Mas eu acho que também é muito importante a pessoa ser um bom observador, um bom pesquisador, um bom crítico, né? Principalmente nessas relações entre a sociedade e a natureza, né? Nessas transformações, nas dinâmicas, nas contradições que existem nesse espaço, nos processos. Quem vai prestar geografia e está na dúvida? Primeiro, passa fome? Não, você não vai passar fome. Ah, mas eu vou ter que dar... Não, você não necessariamente vai precisar trabalhar com aula se você não quiser. Ah, mas aí minha mãe vai me apoiar. Se ela mesmo se ela não te apoiar, você vai pensar assim, eu tenho que fazer um curso naquilo que vai me fazer feliz, pessoal e profissionalmente. Eu acho que são esses comentários que eu ouço muito de gente que coloca a geografia como a segunda, terceira opção, alguns que falam que vão prestar só para me deixar feliz. Eu acho que a grande mensagem que tem que ficar como eu comento com os alunos quando vêm conversar comigo que estão pensando, faça se você gosta de entender a sociedade, o espaço, a natureza, a relação deles, esse contexto político, são muitas áreas possíveis para trabalhar. Vai ficar milionário? Não. Vai ficar feliz se você gosta? Com certeza. Eu acho que isso, trabalhar, estudar com algo que vai te fazer feliz, é o principal. Eu sei que tem gente que sofre pressão em casa de pai e mãe, que vai vir com esses vários estereótipos que eu fui falando. Não vou condenar, porque eu acho que enquanto pai e mãe, a primeira coisa que vem é você desejar um futuro bom para filho, para sua filha, mas certeza, você vai ter uma remuneração, você vai conseguir ter a sua vida legal ali. De novo, você não vai provavelmente conseguir ter o seu iate, mansão, casa lá em Ilha Grande, em Angra dos Reis, no tempo que você deseja, mas vai te fazer uma pessoa feliz. Porque a geografia é linda, gente. A geografia é muito bonita. A Mayara também já se apaixonou por ela. Luciano, Mayara, muito obrigado pela participação no episódio de hoje. Falar sobre geografia é sempre muito legal, que é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, direto ou indiretamente, né, como vocês mostraram aqui, e eu tenho certeza que muita gente vai aprender muito com o que vocês trouxeram aqui hoje. Muito obrigado para você que acompanhou o bate-papo e não esquece de compartilhar o episódio com seus amigos, sua família, todo mundo que quer saber mais sobre o curso de Geografia. Em breve tem mais episódio novo aqui no Segunda a Sexta, então a gente se vê lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.